Fala galerinha, tudo bem? Sandro Fernandes aqui do canal 2Pi com vocês. Hoje para bater um papo envolvendo algumas questões de lei de Coulomb, ok? Força elétrica, a força de interação, que pode ser de atração ou repulsão, entre cargas elétricas. Sandrinho, coloca aí a equação para gente, vamos lá? Olha, o módulo da força elétrica depende de quê? Tem uma constante de proporcionalidade, que no vácuo ela vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, normalmente é dado. Depende do produto das cargas, então é módulo de Q1 vezes módulo de Q2, e depende também da distância. Lembrando que, isso é importante, a força ela é diretamente proporcional às cargas, ao produto das cargas. Então aumentou a carga, aumenta a força. Aumentou a intensidade da carga, o módulo da carga, aumenta a força. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que quando você aproxima, a força elétrica aumenta. Quando você afasta, a força elétrica diminui. Legal? Então vamos discutir essa primeira. A uma distância d, uma da outra, encontram-se duas esferinhas metálicas idênticas de dimensões desprezíveis, com cargas menos Q e mais 9Q. Vamos fazer o desenhozinho? Ó, aqui tem uma menos Q, aqui tem a outra mais 9Q. A distância entre elas está dizendo que é D. Elas são postas em contato e, em seguida, colocadas à distância 2D. Bom, ótimo. Se elas são colocadas em contato, lembra que na eletrização por contato, a carga final é a média aritmética das cargas. Então, o que vai acontecer no final? Você vai ter que, para descobrir a carga final, você vai ter que fazer a soma das duas, ou seja, menos Q com mais 9Q, e vai dividir por 2. Isso vai dar 8 por 2, 4Q. Então, no final, depois do contato, a carga delas vai ser 4Q e 4Q. Então, nós vamos ter um novo desenho no final. Olha aqui, ó. Uma carga vai ter 4Q positiva. Só que ele fala que a distância vai ser o dobro. Então, agora 2D. E a outra carga está aqui, ó. Mais 4Q. Então, ele fez uma eletrização por contato. Tem uma nova situação. Então, ele quer a razão entre os módulos das forças que atuam após e antes. Então, eu tenho que montar uma equaçãozinha para depois e uma equaçãozinha para antes. Então, vamos fazer a equaçãozinha para antes. Aqui, ó. Quanto vale a força antes? Constante. Uma carga que é Q. A outra carga que é 9Q. Qual é a distância antes? D. Fica D ao quadrado. Só organizando melhor. Vai dar o quê? 9K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Que delícia, hein? Vamos ver o F depois? Aqui, ó. F depois. Como é que vai ficar? Constante. Uma carga. A outra carga pelo quadrado da distância. Cuidado, coloca um parênteses ali para você não se enrolar. Então vai dar quanto aqui no numerador? 16. Tá? Q ao quadrado. É isso? 4 vezes 4, 16. Q vezes Q. Q ao quadrado. E no denominador vai ficar 4Q ao quadrado. Vamos dar uma simplificada. 16 dividido por 4 vai dar 4. K, Q ao
quadrado sobre B ao quadrado. Maravilhoso. Então, nós temos o F antes e temos o F depois. O que ele pede? Ele quer a razão entre a força depois e a força antes. Maravilhoso. A força depois, 4K que é ao quadrado sobre B ao quadrado. A força antes, 9K que é ao quadrado sobre B ao quadrado. Vamos simplificar? Tem um monte de coisinha para a gente simplificar. Ó. Olha, o K que é ao quadrado com K que é ao quadrado, o D ao quadrado com D ao quadrado. O que sobrou no numerador e o que sobrou no denominador? Numerador sobrou 4, denominador sobrou 9. Então essa razão é 4 nonos. Aparece essa opção ali para gente? Sim. 4 nonos. Gabarito letra B. Um probleminha envolvendo lei de Coulomb, aplicação da lei de Coulomb e uma eletrização por contato. Vamos a 2. Uma bela questão essa 2, que a gente vai usar aí a lei de Coulomb para ganhar um pouquinho de tempo. 3 pequenas partículas M, N e P, eletrizadas com cargas iguais, estão fixas nas posições indicadas. Bom, coisas importantes. Ele disse que as cargas são iguais, tá? Q. Então a única coisa que muda, gente, são as distâncias. Ele está dizendo que a força de interação elétrica entre M e P, então a força entre M e P, vale 4 vezes 10 a menos 4 newtons. Nessas condições, a força elétrica resultante sobre a partícula N. Então, se ele quer a resultante em N, eu tenho que descobrir a força que o M faz em N e a força que o P faz em N. Porque nós temos duas forças atuando em N. Olha aqui, ó, vou botar o Mzinho aqui, ó. N. Tem a força que o M faz em N. Como as cargas são iguais, M faz uma força de repulsão em N. Aqui, ó. Então, essa é a força que M faz em N. E tem a força que o P faz em N, que também é uma força de repulsão. Então, ela vai ter que estar para a esquerda, só que essa força vai ser maior, claro. Sandrinho, por que essa força é maior? Ué, porque a distância é menor. A distância agora é 1 centímetro. Então, aqui você tem a força que P faz em N. Então, o que a gente precisa descobrir? Quanto vale essas duas forças? Depois eu só subtrair uma da outra. Legal? Lembrando que ele te deu isso aqui, ó. A força entre M e P. Qual é a distância entre M e P? Olha na figura. M está aqui, P está aqui. A distância é de 3 centímetros. Legal? Então, repara uma coisa. Quanto será que vale a força de interação entre P e N? Vamos pensar. P e N. Repara que a distância entre P e N é só de 1 centímetro. Então, a distância é 3 vezes menor do que MP. E o que acontece mesmo quando você pega a distância e divide por 3? Lembra? Dividiu a distância por 3, a força tem que ficar multiplicada por 9. Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a força entre P e N é 9 vezes maior do que a força entre P e N, é só multiplicar 9 por 4 vezes 10 a menos 4. Então, a força entre P e N vai ser 36 vezes 10 a menos 4
newtons. Maravilhoso. Agora a gente vai achar a força entre M e N. Vou mudar até a cor aqui, ó. Vou usar esse roxinho aqui, ok? A força entre M e N. Gente, compara aqui, ó. Se entre, vou até apagar isso aqui, ó. Se entre M e P a força é 1, entre M e N, se a distância é o dobro, qual vai ser o valor da força? Repara que entre essas duas partículas aqui, ó, a distância é 1. Agora eu quero saber entre essas duas partículas aqui que a distância é o dobro. Bom, pela lei de Coulomb, se você pega a distância e multiplica por 2, a força tem que ficar dividida por 4. Então a força entre M e N vai ser 1/4 da força entre P e N, ou seja, 36 sobre 4 vezes 10 a menos 4. Então a força entre M e N vai ser 9 vezes 10 a menos 4 newtons. Então agora que a gente já tem as duas forças, a gente pode voltar para aquele vetor. Vou refazer o vetor aqui, ó. Aqui está N, aqui em cima o N, ó. Para a direita eu tenho a força aqui ó, para a direita. A força aqui, M faz em N. E para a esquerda, eu tenho a força que P faz em N. Legal? Quanto que cada uma vale mesmo? Essa aqui vale 9 vezes 10 a menos 4 newtons. E essa aqui vale 36 vezes 10 a menos 4 newtons. Foram os valores que nós achamos. Meus queridos e minhas queridas, quanto vai ser a resultante? Módulo da força resultante. Subtrai os vetores, 27 vezes 10 a menos 4 newtons. Escreve notação científica para ficar mais elegante. 2,7 vezes 10 a menos 3 newtons. Gable. Letra B. Ok? É uma questão que ela se torna relativamente mais fácil. Não é que seja uma questão fácil, ela não é fácil. Mas ela fica mais fácil quando você entende as características da lei de Coulomb. Que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, essa análise que nós fizemos aqui, ó, vou marcar aqui, ó. Essa análisezinha aqui e essa análisezinha aqui, elas são muito importantes. Legal? Vamos à próxima. Duas cargas elétricas pontiformes, positivas e iguais aqui. As duas são positivas. Estão situadas no vácuo a 3 metros de distância. Que delícia. Vou fazer o desenho. Repara que a distância está em metros, isso é maravilhoso. E aqui, 3 metros. Sabe-se que a força de repulsão vale 0,1 newton. Qual é o valor de quê? Delícia, hein? F vale 0,1 newton. E a gente tem que saber o valor da carga. Vamos colocar na lei de Coulomb. A força ela é proporcional a uma carga, a outra carga, e aqui, dividido pelo quadrado da distância. Quanto vale a força? 10 a menos 1. 0,1, gente, é a mesma coisa que 10 a menos 1 newton. A constante, 9 vezes 10 a 9. Q vezes Q, que as cargas são iguais, Q vezes Q, que é o quadrado. E isso dividido pelo quadrado da distância, 3 ao quadrado. Então vai ficar 10 a menos 1 é igual a 10 a nona vezes Q ao quadrado. Por que, Sandrinho? Vamos cortar, né, gente? Aqui, ó. 9 por 9. Vamos para o fatality?
Quem aqui é o quadrado? É 10 a menos 1 sobre o 10 a nona vai passar dividindo 10 a nona. Isso é a mesma coisa que 10 a menos 10. Ok? Então vamos extrair a raiz. Quem é o quê? É a raiz, só me interessa a raiz positiva, de 10 a menos 10. Então vai dar 10 elevado a menos 5. Qual é a unidade? Coulomb. Show? Gable. Letra E. Bacana? Tranquilinha. Aplicação direta da lei de Coulomb. Sem delongas. Te deu a distância em metro, a força em newton. Tá tudo bonitinho. Só substituir. Penúltima da lista. Essa é legal, porque ela envolve campo elétrico e campo gravitacional. Um corpúsculo fixo em A, eletrizado com carga elétrica QA mais 5 microcoulomb, equilibra no vácuo um corpúsculo B, eletrizado com QB igual a menos 4. Então a carga de cima A ela é positiva, a de baixo B é negativa. Então rola uma força D, atração, eu sei que você falou isso. G vale 10 e ele está te dando a constante. Ele quer saber a massa do corpúsculo B. Maravilhoso. Vamos fazer o DCE, DCL aqui da bolinha. Lembra o que é DCL? Diagrama do corpo livre, DCL. O que nós temos aqui? Para cima, nós temos a força elétrica entre A e B. E para baixo, nós temos a força peso, força gravitacional. Ok? Lembra que ela está equilibrada. Se ela está equilibrada, de acordo com a primeira lei de Newton, a resultante das forças tem que ser zero. Se a resultante das forças tem que ser zero, quer dizer que a força elétrica ela tem que ter o mesmo módulo do peso. Confere? Quer dizer, elas vão ter que se equilibrar. Elas vão ter que ter o mesmo valor. Vamos colocar lei de Coulomb, a constante, a carga de A, a carga de B, pela distância ao quadrado. Isso vai ter que ser o peso, que é M vezes G. Bacana? Vamos substituir. Quanto vale a constante? 9 vezes 10 a nona. Quanto vale a carga de A? 5 vezes 10 a menos 6. Lembra que o micron é o 10 a menos 6. Vai ficar ficando assim. Menos 6. Carga de B, 4 microcoulomb. Então, 4 vezes 10 a menos 6. Isso dividido pela distância ao quadrado. Cuidado, cuidado. 30 centímetros é 0,3 metros. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então vai ficar o quadrado de 3 vezes 10 a menos 1. Tem que estar em metro, ok? A massa é o que ele quer e o G vale 10. Bacana? Agora a gente segue daqui. Não sai multiplicando, não. Primeiro coloca eles aqui, ó, o 9, o 5 e o 4. E aí você resolve só as potências de 10. Ó. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Repete a base e soma os expoentes. Vai dar 10 a menos 3. O denominador, o quadrado de 3 é 9. O quadrado de 10 a menos 1, repete a base, multiplica os expoentes, é 10 a menos 2. Isso é M vezes 10. Ok? Vou jogar para cá. Que delícia! Simplifica. O que vai sobrar no numerador? 20. Quanto é que dá 10 a menos 3 por 10 a menos 2? Repete a base, subtrai os expoentes. Isso vai dar 10 a menos 1.
ok? Então é m vezes 10. Mais uma simplificaçãozinha. Vamos agora para o fatality. Quem vai ser o m? 2 vezes 10 a menos 1 quilogramas. A gente está trabalhando no SI, né? Ou seja, 0,2 quilos. Ah, Sandrinho, eu acho que ele colocou em gramas. Eu vi essa questão aí, realmente. Tem uma opção dela na internet que ele coloca a massa em gramas. Se ele pedir a massa em gramas, você tem que multiplicar por mil, ok? Porque quando você resolve, você está utilizando unidades do sistema internacional. A força está em Newton. Para a força estar em Newton, você está trabalhando com a massa em quilogramas, as distâncias têm que estar em metros, ok? Então está aí 200 graminhas ou 0,2 quilos. E a quinta e última, as cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2, sim, estou vendo, está aqui, ó, Q1 e Q2, posicionadas em pontos fixos, conforme o esquema a seguir, mantêm equilíbrio, então quer dizer que a resultante é zero, a carga Qzinho. Ah, então essa carga aqui, meus queridos e minhas queridas, aqui ó, essa carga aqui, ó, essa carga aqui, ela está em equilíbrio. A força resultante sobre ela tem que ser zero. De acordo com as indicações, qual é o módulo da razão Q1 sobre Q2? Gente, para essa carga aqui estar parada, então o que vai ter que acontecer? Vamos lá. A força que Q1 faz nela tem que ter o mesmo valor que a força que Q2 faz nela. Quer dizer, Q2 faz uma força em Qzinho, Q1 faz uma força em Qzinho. Se Qzinho está parado, é porque essas forças têm que ter o mesmo módulo. Legal? Agora a gente pode usar a lei de Coulomb para achar o que ele quer. Cuidado, ele não quer uma carga, ele não quer outra carga, ele quer razão entre as cargas, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar a lei de Coulomb aqui, vou botar o pretinho aqui. Então, força entre Q1 e Qzinho tem que ser igual à força entre Q2 e Qzinho. Força entre Q1 e Qzinho, constante. Q1, Qzinho. Qual é a distância, gente? Entre Q1 e Qzinho. São 6 centímetros, então é 6 vezes 10 a menos 2, porque eu tenho que passar para metro. Ok? Força entre Q2 e Qzinho. Constante. Q2, Qzinho, pela distância ao quadrado. Qual é a distância entre Q2 e Qzinho? São 2 centímetros, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. Legal? Coisas que você já pode até simplificar aqui, gente. Ó, olha aqui, ó. Constante, constante. Qzinho, Qzinho. Tá bom? O que vai sobrar? Vamos ver aqui do lado, ó. Vai sobrar Q1 sobre 36 vezes 10 a menos 4. Está elevando ao quadrado, né? Aqui o quadrado de 6 é 36, o quadrado de 10 a menos 2, 10 a menos 4. E do outro lado, vai sobrar Q2 sobre 2 ao quadrado, 4. Quadrado de 10 a menos 2, a menos 4. Legal? Então, olha aqui. Corto 10 a menos 4, corto 10 a menos 4. Ele quer a razão. Então, ele quer Q1 sobre Q2. Que maravilha. Isso vai ser 36 sobre 4. 36 sobre 4, geralmente tem dado 9. Então, Q1 por Q2 é igual a 9. Ok? Então, olha aqui, ó. Só um detalhezinho,
que às vezes o estudante ele fica com dúvida aqui. Quando nós achamos Q1 sobre 36 e Q2 sobre 4, o que eu tenho que fazer? Ele não quer Q1 sobre Q2? Então eu preciso pegar o Q2 e preciso trazer ele aqui para baixo. Então o 36 ele vai para o lugar do Q2. Eu troco esses dois de lugar. Por isso que no final vai ficar Q1 sobre Q2 é 36 sobre 4. Então o 36 e o Q2 eles trocam de lugar, para ficar a razão que a gente está querendo aqui, que é o 36 sobre 4. Ok? 36 sobre 4 dá 9. Gabarito, letra B de bola. Valeu? Valeu, galera. Mais uma listinha aqui no nosso canal 2Pi. Sempre com vocês, sempre às 6h28 da manhã, ok? Uma questão, duas, uma listinha e um gabarito comentado com vídeo. Boa prova para vocês e até o nosso próximo encontro.